Graça e paz para todos, é um prazer muito grande nós estarmos juntos outra vez nesse momento em que crescemos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sempre procurando falar das coisas profundas de Deus, porque nós temos que conhecer Deus em profundidade. Paulo disse à igreja: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A maioria do povo de Deus não é dispenseiro de nada, não conhece a palavra, não conhece o evangelho, não conhece a verdade, só conhece dos milagres que Jesus realizou. E isso não é o suficiente, porque tem que se conhecer o evangelho, tem que se conhecer a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo disse que ele foi o escolhido para proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, dos mistérios que permaneceram ocultos em Deus e das gerações passadas, mas que aprove a Deus revelar ao seu povo nos últimos tempos. Então há mistérios que os antigos não tiveram conhecimento, Deus manteve oculto, mas por decisão soberana, ele decidiu revelar ao seu povo nesses últimos tempos, desde a morte e ressurreição de Jesus até o dia da sua vinda. Um desses mistérios revelado de Deus é o mistério da nossa pré-existência com Deus. Nós precisamos entender e crer que a nossa existência teve origem no céu. Ou seja, antes de Deus fundar esse mundo físico, Deus nos criou no céu, a sua imagem e a sua semelhança. Nós fomos criados como seres espirituais. A nossa verdadeira identidade, a tua verdadeira identidade é de um ser espiritual. Engana-se quem pensa que nós só passamos a existir no dia que o nosso pai, a nossa mãe, teve uma relação sexual, eles se relacionaram sexualmente, aí no ventre da nossa mãe, o nosso espírito passou a existir. Não, no ventre da nossa mãe, o nosso espírito, que já havia sido criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, assumiu um corpo de carne, foi revestido de carne, mas ele já existia com Deus. Você quer ver? Paulo, absolutamente consciente desta verdade que Jesus ressuscitado havia lhe revelado, ele escreve à igreja dos Filipenses, e ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que é pátria? Pátria é local de nascimento. Então a nossa pátria espiritual é o céu. O Brasil é a minha pátria terrena. Foi aqui que eu nasci, a minha pátria é o Brasil. Mas eu nasci no Brasil num corpo de carne. Mas o meu espírito foi criado por Deus nos céus. A sua imagem, a sua semelhança. Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, ele fala acerca do ciclo de vida que o ser humano tem nesse mundo. Ele fala do nascimento, ele fala da adolescência, da fase adulta, ele fala da velhice, até chegar um momento que ele fala do fim do ser humano no corpo de carne, da morte física. Você sabe o que é que ele diz? Marca na tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. É muito interessante isso aqui, quase nunca se fala disso nas igrejas, não se aborda esses assuntos profundo. O povo de Deus não tem noção de que já existia com Deus, de que foi criada a sua imagem, a sua semelhança como um ser espiritual. Salomão diz assim, quando chega ao fim da nossa existência humana, ele diz: se o pó, o corpo, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo volta para a terra como era, o primeiro corpo foi formado da terra, todos os outros, têm a mesma origem, e o espírito volta a Deus que o deu. Ora, só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Se não veio de Deus, como é que vai voltar para Deus que o deu? Quando Paulo escreve aos Hebreus, ele faz uma revelação espetacular. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Marca na tua Bíblia que são as coisas profundas de Deus. São os mistérios revelados de Deus. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja. Visto, pois, que os filhos de Deus, têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou,
para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ora, se os filhos têm participação comum de carne e sangue, é óbvio, é claro, que antes deles terem participação de carne e sangue, eles já eram filhos. Os filhos têm participação comum de carne e sangue. Todos participam de carne e sangue. Então, antes de participar de carne e sangue, já eram filhos. Interessante é que ele diz aqui, destes também ele igualmente participou. Destes o quê? Carne e sangue. Ele igualmente participou. Ele quem? Deus, o próprio Deus. Deus é espírito. E um dia Deus passou pelo mesmo processo que os seus filhos espirituais passaram. Um dia Deus assumiu também um corpo de carne no ventre da Virgem Maria. Jesus era Deus encarnado, era Deus na sua plenitude, na sua manifestação de filho. Por isso que quando João escreve o seu livro, logo no início, João capítulo 1, versículo 1, vamos ler o versículo 1 e o versículo 14. O versículo 1 ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quer ver? O que é o verbo? A palavra. No princípio era a palavra de poder, a palavra criadora, a palavra que dizia, haja luz, haja separação entre águas e água, forme-se a porção seca da terra, haja sol, haja estrela, haja isso, haja aquilo. Então no princípio era a palavra. Aquela palavra de poder estava com Deus, era Deus que tinha esse poder. A palavra era quem? Deus. E Deus, o verbo, se fez carne, assumiu um corpo. E ele diz, habitou entre nós eles naquela época, entre os judeus naquele tempo. Então o Deus que é espírito assumiu um corpo de carne no ventre da Virgem Maria. Irmãos, nós também, que somos espíritos angelicais, assumimos um corpo de carne no ventre da nossa mãe. Então a verdade bíblica é que todos os anjos e todos os filhos de Deus estavam presentes no ato da criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, os anjos estavam presentes, os filhos de Deus, criados como seres espirituais, a imagem e semelhança de Deus dos anjos, também estavam presentes. Olha, a revelação desta verdade nós encontramos na Bíblia. Isso aqui não é um conto de fadas, isso aqui não é uma fábula, isso aqui é Bíblia. Onde é que está na Bíblia isso, pastor? Vamos ver no livro de Jó, o texto que apresenta quando Jó tem um diálogo com Deus, né? Você sabe que Jó estava passando por momentos extremamente difíceis, momentos de muitas provações, só que Jó não sabia o porquê de que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele. Perdeu todos os bens, perdeu a casa, perdeu os filhos, perdeu todos os rebanhos que ele possuía e, por fim, ele é acometido de uma doença violenta. E o resultado foi que chegou um momento que Jó começou a falar coisas que não tinham nada a ver. Ele tentando explicar o porquê daquilo, falou coisas muito desconexas. Ele falou coisas que não se coadunavam com a verdade dos fatos. Aí há um momento que Deus se dirige a Jó. Lá em Jó capítulo 38, marca na tua Bíblia, Jó capítulo 38, versículo 2 e 3. Deus faz uma pergunta para Jó e diz assim, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é este que escurece a minha verdade com palavras sem conhecimento? Quando um cristão, um pastor, começa a querer falar das coisas de Deus sem ter conhecimento, vai escurecer a verdade sagrada. Dizer que a salvação se perde, está escurecendo a verdade sagrada. Dizer que o homem tem livre-arbítrio, que o homem manda em Deus. Tudo isso é escurecer os desígnios de Deus. Aí Deus pergunta, quem é este que com palavras, que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então, a primeira verdade que está contida aqui, e eu quero que você preste atenção nisso, toda pessoa, que se atreve a falar das coisas de Deus, sem ter conhecimento, sem manejar bem as escrituras sagradas, acaba escurecendo a verdade divina. É o que mais tem acontecido nos dias de hoje.
Você liga um rádio, tem gente falando de Deus, falando besteira, uma atrás da outra. Você liga a televisão, é a mesma coisa. A maioria dos púlpitos são ocupados por homens que não têm o conhecimento, que não manejam bem a palavra da verdade, não são pregadores da verdade, são contadores de histórias. Então, eu creio que essa tem sido uma atitude muito comum à maioria do povo de Deus no dia de hoje. Todo mundo se arvora no direito de falar de Deus, mas fala de Deus sem conhecimento. A maioria dos pregadores tem procedido como Jó. E aí, com palavras sem conhecimento, obscurecem os desígnios do Senhor. Bom, depois que Deus faz Jó ficar consciente de que ele havia escurecido os seus desígnios, Deus faz uma pergunta para Jó. Preste atenção, aqui no versículo 4 em diante. Jó capítulo 38, versículo 4 em diante. Deus pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Eu fico imaginando que Jó deve ter ficado atônito diante dessa pergunta aqui. Só que ele não percebeu que na própria pergunta estava a resposta. Deus está afirmando aqui que quando ele lançou os fundamentos da terra, quando ele assentou a pedra angular, quando ele estendeu sobre ela o cordel, todos os seus anjos estavam presentes, alegremente cantavam, e quem mais? Se rejubilavam todos os filhos de Deus. Então todos os filhos de Deus estavam presentes no ato da criação. Meu irmão amado, minha irmã em Cristo, se você é um filho de Deus, você estava lá, você estava presente quando Deus criou os céus e a terra. Mas aí muita gente pergunta assim: pastor, se eu estava lá no ato da criação, se nós estávamos presentes, por que nós não nos lembramos disso? Sabe por quê? Porque o pecado de Adão estragou a nossa memória. A nossa mente se estragou. E agora Deus está nos revelando toda a verdade. Interessante que um pouquinho antes, no capítulo 10 de Jó, marque aí na tua Bíblia, Jó, capítulo 10, versículo 11. Olha o que Jó diz: de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Quer dizer que Jó sabia que ele era um ser espiritual, que a sua verdadeira identidade era de um espírito, mas que um dia ele foi revestido de pele, de carne, de ossos, de tendões. O que Jó não sabia, porque o pecado de Adão apagou a nossa memória, foi que ele já existia com Deus desde antes da fundação do mundo. Então a verdade bíblica é que todos nós, que somos filhos de Deus, já existíamos com Deus desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos predestinou, revestiu o nosso espírito de pele, de carne, de ossos, de tendões. Nós assumimos uma forma humana. O primeiro filho de Deus a assumir uma forma humana foi Adão. A palavra de Gênesis diz, né? Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas, quer dizer, lhe enviou o espírito, é o fôlego da vida. O homem passou a ser alma vivente. Deus faz o primeiro corpo do pó da terra, pôs nesse corpo o espírito de um dos seus filhos e deu o nome de Adão. A partir daqui, do primeiro casal, todos os outros filhos de Deus recebem forma humana dentro do próprio organismo humano. Agora, não há mais necessidade de Deus ficar formando corpo de barro, fazendo bonequinho de barro para colocar o espírito. Não. O próprio Deus, ele criou um sistema biológico no corpo humano que a partir daí, todos os filhos de Deus, predestinados para a salvação, cada um a seu tempo, vai tomando forma humana no ventre materno. O profeta Zacarias, ele diz em Zacarias 12:1, ele diz assim: fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Agora, o espírito do homem recebe uma forma humana dentro do próprio homem, dentro do próprio ser humano.
Isso é maravilhoso, isso é espetacular. A nossa pré-existência com Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança antes da fundação do mundo. A sua verdadeira identidade, você que está me assistindo, é de um ser espiritual. Você está, por um breve período de tempo, revestido de carne, numa forma humana. Se você morrer hoje, o que morre é o teu corpo, vai para o pó da terra. O teu espírito não morre, o teu espírito volta para Deus que o deu. Será que é difícil as pessoas crerem nisso? Qual é a dificuldade que tem de crer? Salomão, olha, quando chega no fim da existência humana, o pó volte à terra como era o corpo, e o espírito volte a Deus que o deu. Quer dizer que só pode voltar a Deus que o deu quem de Deus veio. Nós viemos de Deus, a nossa pátria está nos céus, a pátria espiritual, o nosso local de nascimento é o céu. Então é esta mensagem que eu queria transmitir para você neste momento, nesse dia maravilhoso, mais um que Deus nos concede, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro.